Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de algo que pode ser uma pergunta que talvez você se faça. Você já se perguntou por que você é cristão? Por que eu sou cristão? Já fez essa pergunta? Sabe qual é o motivo de você se tornar um cristão? Ainda não? Então eu acredito que você deveria. Muitas pessoas dizem que ser cristãos, que são cristãos, mas sequer sabem o motivo pelo qual elas seguem esse tipo de ensinamento. Alguém disse uma frase que faz muito sentido. Eu estudei um pouco e me tornei ateu. Eu estudei muito e me tornei um cristão. Um dia, isso passou pela minha cabeça, essa vaga loucura de desacreditar de um ser maior. Logo eu comecei a questionar algumas coisas e nesse momento a minha cabeça acabou virando uma bagunça. São muitas informações, muitas orientações desorientadas, muitos pensamentos desconcertados, muita coisa ao mesmo tempo e, bum, questionei se Deus existe. Aí nesse momento a minha vida passa por alguns contratempos, vazios, que somente Deus podia preencher, mas naquele momento eu ainda não conhecia Ele de verdade. Eu não conhecia Ele como eu conheço hoje. Eu conhecia Ele só de ouvir falar, assim como disse Jó. E eu questionei a sua existência, mas eu não desacreditei. No fundo eu sabia que Ele estava ali. Eu só estava fraco e desorientado e precisando de uma direção. Então, numa ocasião, eu precisando ouvir alguma coisa que acalentasse meu coração, eu decidi, eu e minha esposa, visitar uma igreja pelo convite de uma amiga. E aí nós ouvimos o seu chamado, como a ovelha ouve a voz do seu pastor, e fomos trazidos da lama onde estávamos para um lugar de paz. Esse foi um breve conto da minha conversão. Mas antes disso, eu achava que eu era cristão por alguns motivos, que podem também ser os seus. Um dos motivos são, nós entendemos como a tradição. A sua família ela pode ser toda cristã, você pode ter nascido dentro de um lar cristão. E assim você aprendeu a ser uma pessoa cristã em casa. Os ensinamentos do teu pai, da tua mãe, eram ensinamentos cristãos, você acabou crescendo dentro de um lar cristão. E quando isso acontece, nós percebemos nos primeiros anos da mocidade, quando há a distanciação. Quando você se torna uma pessoa cristã por tradição, existe essa distanciação. Eu, quando era criança, nasci numa família católica, participei de aulas de catecismo, ia à missa, não muito frequentemente, mas eu ia. Me lembro que tomei a primeira comunhão somente no dia, porque depois, como não frequentava todos os domingos, disse que não podia tomar mais. Mas com o passar do tempo, acabou acontecendo essa distanciação e ela veio logo e eu fui para longe. Eu sempre achei que eu tinha minha fé, mas ela não passava de uma tradição que veio de pai, de mãe para filho e é passado de família para família. Outro motivo também é a persuasão. Eu passei por esse momento também na minha conversão. Eu precisava que Deus me ajudasse em algumas coisas. E quando fui buscar, confesso que fui com o intuito de pedir e receber. Grande frustração essa. Alguém me disse que Deus me daria tudo o que eu quisesse, ainda que Ele não deu. Ainda bem que Ele não me deu. Caso contrário, hoje eu não conheceria do jeito que eu conheço. Então, a persuasão de alguém me fez acreditar que eu era um cristão. A situação me fez eu acreditar que eu era um cristão. Eu acreditava em Cristo, mas pelaquilo que Ele poderia me dar. Eu buscava Ele pelaquilo que Ele poderia me dar. Então, esse também é o motivo. A persuasão de alguém. Alguém te induziu a acreditar que você poderia ser um discípulo de Cristo. Um outro motivo também foi a fé morta. Essa fé eu passei por ela
depois da minha frustração em não receber algumas coisas que eu pedi. E com isso foi que veio alguns pensamentos de questionamentos a respeito da minha fé. E foi assim que eu comecei a buscar mais e mais a palavra de Deus no seu profundo. Comecei a estudar, e confesso que no começo minha cabeça virou uma bagunça. E isso é uma coisa que sempre ensino aos meus alunos. A palavra de Deus, ela deve ser estudada como você se alimenta todos os dias. Se no seu almoço você come muito, você passa mal. Então, a palavra de Deus, o estudo dela também deve ser dessa forma. Você tem que se alimentar dela com porções diárias para que você fique forte e ela possa te fortalecer. Não que você fique passando mal com tanta informação. E foi isso que aconteceu comigo no começo, né? Se você comer tudo de uma vez, você vai passar mal. Então precisa comer aos poucos para você ir ficando forte, até que comece a dar os primeiros passos, já que Paulo ele chama os crentes fracos de meninos. Meninos na fé, na verdade, ele diz. Mas o que acontece é que nesse momento, antes de começar a estudar, eu achava que eu era cristão, mas estava com a minha fé morta. Mas como Cristo é quem nos dá vida, quando busquei, Ele me deu ressurreição, Ele me ressuscitou, Ele trouxe essa minha fé morta, voltou ela a ter vida. E por último, que é onde eu me encontro hoje, é a convicção por fé e razão. Ela se consiste em conhecer o Senhor não só de ouvir, mas também de sentir o seu agir, mesmo que outras pessoas não possam. É o mesmo que você querer provar para alguém que uma laranja é doce. Você não vai conseguir. O que acontece é que a pessoa não vai conseguir entender o gosto da laranja só de você ouvir falar. Ela precisa provar também. E foi isso que eu fiz. Eu experimentei. Experimentei da presença de Deus, experimentei da sua palavra, experimentei do seu poder, experimentei de tudo que o Senhor poderia me dar. E hoje eu estou tão firme com essa minha convicção e estou pronto para rebater qualquer tipo de pessoa que tente tirar a razão da minha esperança, já que eu conheço a voz daquele que me chamou e me fez uma nova criatura. Através do estudo da palavra, eu não preciso ser somente uma pessoa com uma fé cega. Aliás, eu nunca tive esse tipo de fé cega, como algumas pessoas têm, de acreditar em tudo que os outros falam, ou qualquer coisa que os outros falam, sem pedir uma explicação, sem questionar. Eu nunca tive esse tipo de fé. Até porque a palavra de Deus, ela se prova com a razão. Você não precisa ter uma fé inquestionável, né? Se você não questiona as coisas, você acaba sendo enganado em algum momento. Então, a partir do momento que você questiona, que você vai atrás, a palavra de Deus, ela é provada pela fé e pela razão, né? Então, tudo que acontece ao nosso redor, tudo está dentro da palavra, ela é provada com a razão, né? É impossível você olhar em volta e não ver que existe alguém por trás de toda essa criação. O Senhor, ele se mostra, ele se revela através da criação dele. Então, meu irmão, lembre-se que se você não sabe o motivo pelo qual você é cristão, procure saber. Procure saber porque talvez você se encaixe em algum desses pontos. E se você ainda não é cristão, se você ainda não conheceu essa mensagem que mudou a minha vida, se você ainda não participou dessa experiência que é conhecer a Cristo e participar dessa paz que só Ele pode dar, talvez você tenha vazios aí, tenha coisas no seu coração que você não tem explicação para ela, você não consegue achar explicação em lugar nenhum. Eu já passei por isso e eu te digo que tem coisas que é só Cristo que preenche. Então, se você se encaixa em alguma dessas situações, ou se você não se encaixa em nenhuma delas, você ainda não é cristão, eu te deixo uma mensagem que o próprio Cristo, ele nos deixa e nos ensina. Ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
né? Ele não diz que ele é um dos caminhos, ele diz que ele é o único caminho. Ele diz que ele é a verdade e ele diz que é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, meu irmão, que você possa ser abençoado, que o Senhor possa ter falado ao seu coração e que a palavra possa ter dado fruto na sua vida. Amém? Deus te abençoe.